A bancada amazonense se reuniu com o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, depois da repercussão da fala do ministro Fernando Haddad em zerar o IPI em todo o Brasil. É uma medida que pode afetar diretamente a Zona Franca de Manaus. Por isso a gente fala agora ao vivo com o repórter Lucas Mota, que tem mais detalhes desse encontro lá em Brasília. Como é que foi, o que ficou decidido, qual o acerto aí? Conta pra gente, Lucas. Boa noite e bem-vindo ao nosso jornal. Boa noite, Rose. Boa noite, Alex. Boa noite também especial para você que nos acompanha. Rose, basicamente a gente pode definir essa reunião que aconteceu como uma grande moeda de troca. De um lado, os representantes da bancada federal do Amazonas na Câmara pedindo o apoio para a defesa do nosso modelo econômico da Zona Franca de Manaus. E do outro, uma pessoa que se comprometeu, né, uma pessoa que a gente está falando nesse caso, que é o presidente da Câmara, que se comprometeu em vestir a camisa da defesa da Zona Franca de Manaus, mas que vai fazer isso mediante o apoio desses parlamentares na próxima eleição para a chefia dessa Casa Legislativa. A gente está falando dessa reunião que aconteceu com o Arthur Lira, mas também com 6 dos 8 representantes dos 8 deputados federais. 3 reeleitos, Silas Câmara, Átila Lins e o capitão Alberto Neto, e 3 dos novos. A gente está falando de Amon Mandel, Fausto Júnior e Saulo Viana. Agora, toda essa negociação, ela só aconteceu dessa forma tão rápida depois de 2 falas. Da fala do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro da Fazenda, antigo Ministério da Economia, Fernando Haddad. No início da semana, Alckmin falou que deve acabar na realidade com o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele disse que deve fazer isso ainda nesse primeiro semestre e que deve aproveitar o que ele classificou como a levada da legitimidade do processo eleitoral. Ainda assim, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve participando de um evento de economia lá em Davos, na Suíça, e também disse que uma reforma tributária, ou seja, uma mudança na forma como o país, o Brasil, ele cobra os impostos, deve acontecer e que o IPI é um dos principais itens que deve sofrer essa mudança. Agora, como é que isso afeta a Zona Franca de Manaus? Basicamente, o IPI para as empresas que estão lotadas aqui, localizadas aqui no nosso polo industrial, ele é cobrado com um valor muito abaixo em comparação com as indústrias do sudeste do país, que é uma área ali conhecida principalmente por essa movimentação mais forte tanto da indústria quanto do comércio. Ou seja, em outras palavras, o IPI é a nossa grande vantagem econômica. Sem o IPI e com a distância que o nosso estado tem desse centro comercial, as empresas elas não vão ter tanta vantagem e por isso, no fim das contas, elas sairiam daqui para essas zonas comerciais ou até mesmo para outros países. O resultado de toda essa matemática, Alex e Rose, é desemprego aqui no Amazonas e também alguns economistas falam até em congelamento da economia do nosso estado. Muito bem lembrado, Igor, todos esses problemas, por isso que a gente sempre fala que em ameaça a Zona Franca de Manaus, né? Agora vamos lembrar, durante a campanha, Luiz Inácio Lula da Silva falou que se ele ganhasse, a Zona Franca de Manaus seria intocável, né? Foi uma garantia que ele deu. Agora a gente vê esse movimento por parte do ministro da Economia e do próprio ministro também da Indústria e Comércio, da qual a SUFRAMA é subordinada, tendo essas falas agora em relação ao IPI. Isso tudo vai acontecer mais lá para frente, mas essa preocupação antes, por conta inclusive da reforma tributária, que deve ser votada e analisada mais lá na frente, vem de agora porque a gente já precisa montar uma estratégia, né? E esse encontro com Lira me remeteu inclusive há 2 anos atrás, quando Lira também estava em campanha, inclusive para a eleição ali para presidente da Câmara Federal. Ele veio aqui ao Amazonas, conversou na época com os parlamentares daqui, a promessa foi a mesma, apoio em troca de apoio, né? Apoio, vocês me apoiam para eleição e agora reeleição à Câmara Federal e eu apoio vocês com a questão da Zona Franca. O que a gente percebe é que nada mudou de 2 anos para cá, né? A realidade é a mesma. Continua tudo igual.